Para mim, não há nada que para mim tenha mais importância do que você tomar um texto bíblico para meditar. E não tem momento mais gratificante na vida para mim do que olhar o Espírito Santo, sentir o Espírito Santo revelando na palavra de Deus toda a vontade de Deus para as nossas vidas, toda a verdade de Deus para o nosso caminho, não é? Dias atrás eu me peguei meditando, me peguei olhando para um versículo pequeno, mas que tem um significado muito profundo, né, que tem um sentido muito profundo. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A NVI ela vai dizer: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Amém? Esse versículo, pelo seu tamanho, no meu entendimento, contém informações grandes demais, profundas demais, e nos revela as diretrizes do processo todo do relacionamento com Deus. Ele nos revela, por exemplo, que enquanto estivermos aqui, não haverá um nível satisfatório, não haverá um nível suficiente, um nível que corresponda a algo absoluto. E o que nos é ordenado nesse processo é prosseguir. Aos Efésios, o apóstolo Paulo, escrevendo, diz: até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós sabemos, no entanto, que isso não será possível aqui, enquanto nós estivermos envoltos nesse corpo limitado, né, sem sermos revestidos, para que possamos ver como hoje somos vistos, como o próprio apóstolo Paulo escreve depois. Agora, para que essa segunda etapa seja possível, ela depende de um ponto de partida, né? Ela depende de um ponto de onde se inicie, depende de um começo. Nós podemos observar que as duas palavras-chave deste versículo são: conheçamos e prossigamos. Então, para prosseguir, eu primeiro preciso conhecer. Para prosseguir, eu preciso começar a partir de um ponto, preciso prosseguir em qualquer, para prosseguir em qualquer relacionamento, a primeira demanda é, de fato, conhecer. Ninguém continua algo que não tenha começado em algum momento. Só se continua algo que teve o início real. Só se prossegue em uma viagem que em algum momento tenha tido um começo, um princípio, né? Em se tratando do relacionamento com Deus, esse relacionamento precisa partir de bases muito sólidas. Precisa continuar a partir da fé recebida com toda a convicção. Raabe deu início, ou deu testemunho, ou deu este testemunho aos espias. Lá no capítulo 2, versículo 11, na parte B do versículo 11 do livro de Josué, o texto diz: porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Quer dizer, ela solidificou com essa confissão, solidificou sua fé, marcou, assinalou um começo, um princípio a partir dessa confissão. Eu acredito que a segunda etapa da vida de Jó, por exemplo, foi excelente diante de Deus, pois ele mesmo confessa que antes conhecia só de ouvir falar. E esse conheçamos do livro de Oséias é algo que precisa ser real, concreto. É saber de quem nós estamos falando, com quem estamos nos relacionando, quem é esse Deus dotado de todas as dimensões que excede a nova compreensão natural. E por isso mesmo, somente por meio do Espírito Santo conseguimos mergulhar nas profundezas do Senhor. Conhecer de verdade, como para mim, como é o sentido que para mim tem esse conheçamos do livro do profeta Oséias. O capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel mostra o profeta sendo conduzido passo a passo até chegar ao nível de dependência total de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, primeiro você conhece a verdade, depois é guiado em toda a verdade para compreendê-la e se relacionar com ela, e é nesse sentido que está o prossigamos em conhecer.
Davi escreve que o Senhor ama a verdade no íntimo, não é? Isso quer dizer que o Senhor ama a sinceridade e revela seus mistérios a partir dessa manifestação sincera do ser humano nessa busca, nesse desejo de conhecer o Senhor verdadeiramente. Isso quer dizer que no secreto ele revela o conhecimento de si aos que o buscam verdadeiramente, né? Lá no livro dos Salmos, capítulo 51, versículo 6, o Davi confessa esse texto que eu mencionei agora há pouco: eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Então, uma coisa que eu e você nós precisamos entender é a razão pela qual Deus se revelou ao seu povo no deserto. Lá no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 20, parte B, o texto diz: Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. Todo o esforço de Deus é nos mover em direção à santidade, né? Nos ajudar nesse processo de santificação, e por isso a necessidade de conhecermos profundamente o Senhor, prosseguirmos em conhecer esse Deus dioturnamente. Então, o conhecimento de Deus precisa nos levar ao prosseguimento, né, desse conhecer, porque parte do princípio, ou partindo de um primeiro contato, que é o conhecer, né, que é o ponto inicial, que necessita de aprofundamento para a santificação no Senhor. E esta última etapa está no prossigamos, né, o que para mim representa uma continuidade gerundiana, quer dizer, aquilo que não para, está em, né, movimento, está em ação, né? Está, na qual se entra, se começa e não tem parada. O apóstolo Paulo escreve: sede, portanto, firmes, constantes e sempre abundantes. Quando conhecemos a Cristo, recebemos uma nova vida nele, né? E então começa a partir dessa experiência uma nova etapa da experiência, né, que é a de crescimento, que requer uma proximidade com Deus, logo alimentar-nos da sua palavra para renovo diário da nossa mente. Conhecer verdadeiramente requer proximidade. Jó escreve que era muito pequeno, né? Ínfimo mesmo o conhecimento que ele tinha de Deus. Ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar. Conhecimento verdadeiro requer proximidade. Tiago diz: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. A distância ou de ouvir, não é a distância, ou de ouvir falar, nesse caso, por referências remotas, é impossível gerar um relacionamento real e um conhecimento verdadeiro, não é? Mover a experiências reais. Pelo menos a maioria de nós julga conhecer a Lua, por exemplo, mas conhecemos só de ouvir falar, por meio do relato de gente que diz ter ido à Lua. Sabemos que existe uma Lua, sabemos que ela é real, mas só conhecemos de ouvir alguém falar dela, né? Quando eu me mudei para São Paulo, em 87, eu conheci aquela cidade de ouvir falar, de ver nas cenas de filmes, nas reportagens de televisão, imagens selecionadas, né, panorâmicas, mas só fui ver mesmo São Paulo quando entrei naquela cidade numa manhã de tempo fechado e vi que ela era absolutamente diferente do que eu imaginava, né, do que eu pensava que ela fosse, pelo que eu tinha visto ali, né? Então, a primeira regra para o verdadeiro conhecimento é aproximar-se, é ver de perto, experiência real, né? Jó termina dizendo: hoje meus olhos te veem. Então, né, reabilita aquela esperança que você tinha quando você comprou a sua Bíblia, que tem como propósito te levar ao conhecimento de Deus e a esse prosseguimento do conhecer. Se você tinha alguma esperança de conhecer a Deus quando adquiriu essa Bíblia, né, peça ao Espírito Santo que renove em você essa razão, tá? Renove as razões pelas quais você a adquiriu. Creio que fosse o desejo de conhecer a Deus, né? Comece por abri-la e valendo. Cada dia um pouco, vá se aproximando de Deus, comece orando todos os dias antes de abri-la, porque a promessa de Deus para aqueles que o buscam é de que esse encontro é certo, né? Esse conhecimento é certo. Voltamos a repetir Raabe, né? Que reconhece e decide prosseguir em conhecer o Deus de Israel como seu Deus pelo temor, porque o Deus, né? Porque o Senhor, Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Nós sabemos que só o Senhor é Deus. Miriam disse isso.
Em Jeremias, o próprio Deus oferece garantias a quem o busca de maneira sincera. Jeremias 29, 12 e 13 vai dizer: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando buscardes de todo o vosso coração. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Amém? E prosseguir em conhecer o Senhor é desejar todos os dias, ou não só desejar, mas praticar, não é? O ato de alimentar-se da palavra de Deus, porque Jesus mesmo disse que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o próprio escritor bíblico, né, o apóstolo Paulo, lá em Romanos, né, aliás, foi esse texto, inclusive, que moveu o coração de Lutero, nosso reformador, que diz que o justo viverá da fé. A nossa vida, ela tem como alimento básico a fé, e a fé tem como alimento básico a palavra, né? O seu conhecimento, mas não só o conhecimento, a sua aplicação diária nas nossas vidas para transformação e renovação da mente. Amém? Fique em paz.